Olá, tudo bem, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao lado de Fora da Bolha. Primeiramente é um prazer estar contigo, Eduardo. A gente tem estado junto aí nas aulas da Mônica. E agora é um prazer estar contigo aqui no podcast. E a galera gostou bastante do seu tema de pesquisa, né? Você pesquisou sobre o impacto do agronegócio na política externa brasileira, na graduação de RI, e está dando sequência no mestrado, né? Sim. Então a gente imagina que já conseguiu alargar ainda mais o que você tinha desenvolvido no trabalho de TCC, né? Então, estamos alargando para a dissertação, né? Eu achei bem interessante. Eu li toda a sua monografia, achei ela bem objetiva, bem direta, a análise muito clara do agronegócio, como isso afetou a pauta de exportação brasileira e como dominou a pauta, né? Inclusive fazendo o fiel da balança ali com o meio ambiente, nas políticas ideológicas do atual governo. E você levanta vários questionamentos no final do trabalho em relação a como você vai dar continuidade nisso no mestrado, possíveis objetos de pesquisa, limitação de objeto, para a continuação mesmo do seu trabalho. Como é que você está dando continuidade a tudo isso? Seguiu na análise crítica do COPS? Então, na verdade, eu acho que eu escolhi o tema do agronegócio, assim, sem nenhuma afinidade com o agronegócio, né? Muito pelo contrário. Mas eu sempre senti na graduação inteira de RI, a temática das RIs muitas vezes é tratada de uma forma muito estadocêntrica, né? Então, a tradição de análise de RI, tanto dos realistas quanto dos liberais, né? Ela parte de um pressuposto que a análise se dá sobre um Estado que tem um interesse um interesse nacional já predisposto, né? Como se fosse uma coisa que vem do além, né? Assim, e aí, o que sempre me incomodou nessas análises era de olhar para dentro desse Estado, né? Que Estado é esse? Quais são as forças sociais que impactam? O que define, né, a posição de um Estado ou outro? Não negando questões sistêmicas, né? Como a balança de poder, dilema de segurança, mas parando para olhar como essas questões estão atreladas às relações internas dos Estados, né? Então, sei lá, estava até na matéria que estava fazendo ontem, transição de poder. Por que a transição de poder da Grã-Bretanha para os Estados Unidos se dá de forma pacífica entre as duas potências, né? Assim, tem algumas coisas que o mero realismo não consegue explicar, né? Assim, e aí você tem que olhar para fatores mais internos, tanto questões às vezes, morais, né? De julgamentos, de fatores ideológicos, quanto, sobretudo, e aí a ideia que eu queria tratar nesse tema, olhar para o que está por dentro, quais as classes sociais, as frações de classe que têm interesses na política internacional, né? Então, a minha ideia com a dissertação de escolher o agronegócio, e a minha ideia agora, no TCC e agora na dissertação, de trabalhar o agronegócio, é muito mais para expor essa faceta da política externa brasileira que muitas vezes a gente esquece, né? A gente olha, o Itamaraty formou a política externa, está lá insulado, lá em Brasília, como se não tivesse uma série de interesses que dialogassem com o Itamaraty para formular essa política externa. Então, a minha ideia foi muito mais nesse sentido. E aí, na época eu estava procurando o tema, e aí dei uma sorte, né? Porque eu já tinha reparado nessas questões, né? Tanto a questão do acordo Mercosul-União Europeia, que estava na época super em debate, não tinha sido aprovado ainda, quando comecei a meu TCC, e logo no governo Bolsonaro, teve dois momentos-chave que eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Que foi o Brasil não ter saído do acordo de Paris, né? O Bolsonaro anunciou que ia se retirar, toda a esquerda, né, óbvio, criticou, tal, mas aí para ele não fazia diferença. E quando o agronegócio falou, não, a gente quer ficar, assim, porque isso daí vai impactar nossas exportações, aí na hora o governo recuou, né? E a mesma coisa com a questão de Israel, né? O governo tinha anunciado a proposição, junto com o Trump, né, de trocar a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, né?
E aí o agronegócio falou, poxa, peraí, e nosso frango halal que a gente está exportando aqui para 30 países árabes, assim, não vai dar, assim. E na hora o governo recuou, assim. E eu acho que isso demonstrou, em algum grau, um aumento de influência, né? Aparecia lá, e isso estava ficando nítido, né? E o transbordamento direto, né, do agronegócio para temas que a gente geralmente não veja. A gente pensa mais nos temas econômicos, né? O tema de Israel é o tema de segurança, né? Tipo, o tema de meio ambiente é outro tema. Então, aí eu comecei a trabalhar, assim, meu TCC nesse tema. A dissertação vai trabalhar de forma mais ampla, né? Pegando o governo inteiro. Porque no TCC especificamente, o que eu fiz? Na época, não sei se vocês lembram que a FUNAG, né? Ela teve um momento ainda mais do Ernesto Araújo que ela produziu uma série de palestras quase escatológicas, né? Assim, era do globalismo para baixo, né? Assim. Aí essa foi uma das poucas palestras da FUNAG que eu achei assim mais relevante, no sentido de que, óbvio, né? Tem um tom político do negócio, da direita, né? Mas de fato está fazendo um debate que é relevante para a política externa brasileira, né? Que tá de fato ouvindo, se não pelo menos uma parte, né, dos interessados à política externa para um debate racional, político sobre o futuro do Brasil. Aí, pô, caiu de mãos dadas, né? Eu preferia, ao invés de fazer uma análise mais, digamos assim, que seria quase impossível, né, a minuciosidade da política, dos bastidores, é um tema difícil de ser estudado, né, essas questões. Mas ali estava o discurso de todos os atores dado, né? Então, vamos pegar esse discurso e ver o que a partir dele, fazer análise sobre influência. Aí eu trabalhei mais ou menos dessa forma. Como você falou, você trabalha muito em cima desse evento da FUNAG, né? E o que mais te chamou a atenção no evento? Cara, assim, o evento, assim, eu até, inclusive, eu deixei ele baixado no meu computador com, sei lá, no risco, vai que numa hora o governo dá problema e tira lá do YouTube, né, da FUNAG, nós não sabemos. Eles já tiraram algumas coisas da FUNAG da época dos governos Lula e Dilma, né? Eu falei, porra, vamos deixar esse evento salvo, que é bastante importante. Mas o que eu achei mais interessante é porque, assim, o evento, ele é um painel amplo, e ele foi chamado pela própria bancada ruralista, né? E eles conseguiram colocar nesse evento, desde o Ernesto Araújo, né? Até os diplomatas de carreira que eram ligados à questão do agronegócio. Então, tinha um cara que estava no Ministério da Agricultura, na Queira do Itamaraty, tinha um outro cara que era responsável por essas negociações comerciais. Ele trouxe setores e aí ligados mais à ala militar, né? Que tinha o cara da Embrapa, tinha o cara também da Apex, da Agência de Exportações, e setores diretamente ligados ao agronegócio, né? Que é a representante da CNA e da Frente Parlamentar de Agricultura. E o que eu achei mais interessante nos temas, né? É que eles articulam as demandas dos ruralistas a partir do Estado, né? Então, eu ia reparando, tipo assim, o que tinha de novo, o que tinha de antigo. Porque é óbvio, assim, se nós estamos tratando de um país capitalista, é óbvio que tem algumas coisas que o Estado vai, por lógica, promover externamente. Às vezes ele promove com mais ou menos grau de vontade, né? Mas é algo que é, digamos assim, esperado, todos os países praticamente o fazem. Então, por exemplo, o Ernesto, ele apresenta 3 pontos, né? E aí, o primeiro deles seria a promoção comercial, ou seja, apresentar em feiras, rodadas de negócio, que é um processo padrão, né, assim, da diplomacia de um país capitalista. Talvez agora eles tenham fazendo com mais ênfase, mas é algo que era feito com Lula, era feito com a Dilma, era feito com a FHC, era feito provavelmente na época da ditadura, e todos os países praticamente têm isso. Então, se foi uma mudança, né, foi uma mudança muito mais, eu uso o termo quantitativo, né, você não mudou a qualidade da questão, né. Um outro tema que eles colocam é a promoção da imagem, né. Então, as coisas da reputação dos produtos brasileiros, que também é algo que o Lula cansou de fazer, FHC,
E é isso, né? A questão da vaca louca, por exemplo, que era algo que a gente via muito quando era adolescente, que até hoje, né, a gente vê nas relações com a China, e é uma questão natural, assim, de um modelo, do modelo atual de um país capitalista. Agora, o que a gente vê na promoção da imagem que mudava, né, é porque, assim, tem uma coisa é você fazer um papel de profissional, enquanto de funcionário de política externa, falar, teve tantos casos da vaca louca, nós estamos aqui reduzindo, o país tem essas políticas aqui de colocação, isso é um trabalho profissional objetivo. A mesma coisa que questão ao meio ambiente, o Brasil desmatava antigamente, né? Mesmo no governo Lula, com a redução, né, você continuava tendo desmatamento, mas você apresentava políticas públicas que justificavam a redução daquilo. O que parecia ocorrer, e aí eu acho uma posição, na minha opinião, inclusive era vexatório para o Itamaraty, é porque não dá para tu querer defender uma política, fazer essa defesa quase como a diplomacia da chapa branca. Então, não dá para o Itamaraty, enquanto está rolando queimada na Amazônia de forma explícita, né? Assim, o mundo inteiro está vendo, você submete o Itamaraty à vergonha para aí chegar para o mundo e falar, não, o Brasil é o país que mais protege o meio ambiente. Tipo assim, não vai fazer efeito nenhum, porque ninguém vai dar ouvidos, e dois, você perde a credibilidade do próprio órgão, né, de diplomacia. Então, isso eu percebi muito, muito, muito marcante. E aí, inclusive, que tinha uma diferença da representante da FPA, a Lígia, né, e o representante da CNA e o representante da Frente Parlamentar do Agronegócio. A CNA, ela tem uma postura em relação ao meio ambiente, pelo menos no discurso, muito favorável, né? A CNA foi o principal órgão que bateu para o Brasil não sair do Acordo de Paris, porque tem um setor do agronegócio que vê essa imagem como algo relevante. Não quer dizer que não tenha na sua base um monte de gente que desmata, né? Mas ele sabe que, pelo menos para a imagem externa, você precisa que a aparência seja de que o Brasil tem um selo verde, porque isso significa mais mercado, né? Ao mesmo tempo, o representante da FPA, com a Frente Parlamentar do Agronegócio, já é uma coisa muito mais... não, a gente não desmata, o Brasil é muito verde, e nós temos que expandir a agricultura, nós somos o celeiro do mundo. Era um debate muito menos, digamos, preocupado, né, com a questão ambiental e atacando muito mais os ambientalistas, porque ele estava também falando para suas bases eleitorais, provavelmente, né? Aí tem que ver também essas diferenças de setores do agronegócio, né? Às vezes alguém ligado mais à pecuária extensiva é diferente de alguém ligado à soja, né? A gente às vezes tem um erro, tá desmatando a Amazônia para plantar soja, né? Não é diretamente assim, né? Você desmata a Amazônia para botar pasto, aí depois que o pasto entra soja, né? Mas tem toda uma ordem, né? Uma cadeia de desmatamento. Então, mas eu achei interessante essa questão. Agora, sem dúvida, a coisa mais interessante de todas foi o terceiro ponto que o Ernesto colocou, que é a questão dos acordos comerciais e a quebra de barreiras. Porque isso aí, na minha opinião, tem uma diferença central do início do governo Bolsonaro com os governos anteriores. Porque, assim, colocando em perspectiva, o Brasil entrou no Mercosul em 92, né? Eu já estou até... ou 94, não lembro, mas agora eu lembro de todos os tratados, não lembro exatamente quando foi falado, acho que 94. Aí, logo depois, começaram os tentativas de tratados, naquela lógica de que o Mercosul seria um regionalismo aberto, nós vamos fazer primeiro um bloco regional para depois negociar com o resto do mundo. Aí começou o tratado com a União Europeia, tratado na época, né, até com os Estados Unidos para começar a fazer o processo da ALCA. E desde aquele momento, esses tratados eles ficaram travados. Foi isso na época da FHC mesmo, né? Depois com Lula, pouco se andou, chegou a se ventilar, mas também não andou. Com a Dilma, a mesma coisa. Com o Temer, começou a andar. E com o Bolsonaro, do nada, em um ano, tipo assim, avançou pra caramba. E aí, esses tratados eles não avançavam por alguns motivos. Do lado de cá, do Brasil, pelo menos, o principal motivo era, sobretudo, os confrontos que tinham entre os próprios setores da burguesia sobre eles, né? Então, você tem frações de classe burguesas que têm interesses diferentes e que esses tratados, eles
tem efeitos distributivos nos lucros de cada setor, né? Então, um tratado para entrar com a União Europeia, por exemplo, é óbvio que a União Europeia tem um mercado de 1 bilhão de pessoas, para contar a União Europeia inteira, né? Com alto consumo, né, de carne, com alto poder aquisitivo, que para o agronegócio brasileiro é um negócio fundamental e tem barreiras enormes para entrar lá. Ao mesmo tempo, a União Europeia tem um monte de... tem um potencial industrial, né, fortíssimo, que coloca em risco todo o nosso parque industrial. E aí, a Volkswagen não vai... Se a taxa for zero, né, de exportação, ela não vai precisar da fábrica aqui no Brasil. Produz lá na Alemanha, manda para cá. Assim, não tem mistério, né? Então, tem setores que ganham e setores que perdem com esses acordos. E aí, tanto setores da burguesia e também, em algum sentido, também da classe trabalhadora, né? A posição da CUT em relação ao acordo sempre foi muito crítica, a posição de setores populares sempre teve muitos problemas. E aí, o que me pareceu, né, e aí eu coloco que tem uma mudança qualitativa nisso, é que essas tensões, né, esse cabo de força, ele foi ganho em uma hora pelos ruralistas. E me pareceu que o momento dessa... que aí isso vai ser para a dissertação, né, não coloquei completamente, me pareceu que esse momento do ganho foi a partir do golpe. Foi a partir do impeachment da Dilma, em 2016, que os ruralistas conseguem ter o poder político e a força para impor a sua agenda em detrimento dos outros setores da burguesia. Então, você tem até a Dilma, né? Os ruralistas, óbvio, sempre tiveram influência, então, sei lá, você vai ver o próprio Lula na rodada de Doha, defendendo o interesse do negócio brasileiro, mas isso era feito de uma forma que não contrariasse outros interesses, né? Interesses industriais, interesses da classe trabalhadora, etc. Quando isso vira, quando você tem o impeachment, né, os ruralistas têm um aumento enorme naquela Câmara de 2014, eles crescem com seu poder político. O agronegócio, na época, ele começa a ser cada vez mais o principal produto de exportação, né? Então começa a cair a indústria, o agronegócio passa a ter um poder que a maior parte das exportações são minhas, né? Então, se você quiser manter a balança positiva, vai precisar de mim. E a partir daí ele se sobrepõe. E aí, com o Temer, começam essas negociações, mas não avançam, porque o governo Temer ainda é muito frágil, né, politicamente. Quando entra o Bolsonaro, ele não quer nem saber, não tem mais preocupação, né? Vamos avançar com essas agendas, avançar. Então começou tanto acordo com a União Europeia, aí tem também a EFTA, né, que é um bloco que é associado à União Europeia, né, que são os países que não são parte da União Europeia, mas que tem acordo de comércio, que é a Noruega, Suíça, Liechtenstein, os países que não são parte da europeus, que não são parte da União Europeia. E aí entra um acordo com o Canadá e um acordo com a Coreia do Sul, né? E todos esses lugares que o agronegócio tem interesse de exportar, e todos eles que são potências industriais, né? Tipo, que a gente tem lugar para perder na indústria. E aí, me pareceu que essa lógica, né, do Bolsonaro estava muito ligada a isso. Então, você teve toda uma série de fatores que estavam ligados tanto a o aumento do poder econômico e político do agronegócio, 2, uma linha ultra neoliberal, né, do Paulo Guedes entrando ao mesmo tempo, 3, um presidente que estava abertamente ligado ao agronegócio, que ele é uma coisa quase... para ele, o agronegócio é um negócio, ele está ligado diretamente a esses setores, e um momento conjuntural no mundo que era propício. Aqui na América Latina, você tinha a eleição do Macri na Argentina, o Uruguai também, acho que o Uruguai que não tinha ainda governo de direita, se não me engano, mas no Mercosul é menor. E aí os países da Europa falaram, opa, agora é o momento. E começaram a articular e, de fato, aprovaram o acordo. O Itamaraty teve algum grau de, digamos assim, de tática, né, que eles mitigaram os danos à indústria. Então, por exemplo, as exportações de carro, eles tinham 15 anos até zerar a taxa.
não era uma coisa que acontecia do zero, né? Mas mesmo assim é negativo. E aí o acordo estava todo dado, tudo pronto, né? Só que aí logo depois que o acordo foi assinado, começou a crise das queimadas, né? E aí alguns setores lá da União Europeia, como a França, né, sobretudo que tem uma política agrária forte, começaram a dar passo para trás, as queimadas se intensificaram, o Bolsonaro, além de não resolver o problema, né, piorou, e ainda internacionalmente foi dar resposta pro Macron, né? Então aí que de lá o acordo foi praticamente em 2, 3 meses, o acordo estava pronto, foi acabado, né? Tipo assim, não tem mais... eu acho hoje é difícil, né? A menos que o Bolsonaro se reeleja, mesmo se reelegendo, acho difícil que volte a ter esse acordo com a União Europeia. Mas, o que não quer dizer que não possam ter outros acordos, né? Esse acordo com a Coreia do Sul, por exemplo, é uma pauta fortíssima do agronegócio. Porque a Coreia do Sul, de fato, tem um protecionismo muito forte para produtos agrícolas, mas eles têm uma política que é assim, tu abre o seu mercado para meus produtos industriais, que eu abro para os agrícolas, mas se tu não tiver acordo comercial, não vai abrir. Só que é isso, eles fazem, digamos assim, uma política, e a Coreia do Sul tem nada de liberal, né, na economia, tem uma política de Estado, de desenvolvimento, então, de fato, a gente abre aqui o mercado para produto agrícola, mas nós temos interesse que é organizar, escoar nossa produção industrial, né, pegar a Hyundai e botar os HB20 na mão das pessoas, pegar para botar a Petrobras para usar, a Hyundai também tem a Hyundai Heavy Industries, né, pegar navio para a Petrobras, assim, toda essa... tem interesses muito profundos ali por trás, né? Então, acho que as principais questões, na minha opinião, foram essas, assim. Eu achei bem interessante também a absorção dos pequenos e médios proprietários que a CNA propõe para pauta de exportação, porque eu nunca tinha lido isso em lugar algum. Nunca. Sim, não, eu acho que é isso, tipo assim, a gente tem uma noção do agronegócio, que é isso, né? A gente, ainda mais, não sei se todo mundo quer carioca, né? Eu que sou carioca, para mim, o máximo de agronegócio que eu chego é o sítio lá, sei lá, em Vargem Grande. Mas mesmo aqui no Sudeste, no Sudeste não, porque Minas é grande, São Paulo também, mas no Rio, você não tem um agronegócio muito forte, né? Assim, você tem algumas questões de pasto, nosso café já foi todo no século XIX, já acabou. Mas quando você vai para esses interiores mesmo, você percebe muito bem como é que é a formação de uma classe, né? Eu lembro que a minha mãe trabalhou no TRT, lá do Mato Grosso, uma cidade que chama Lucas do Rio Verde. E é uma cidade, lá, é a cidade que mais produz milho do Brasil. Acho que é a segunda maior produtora de soja, algodão pra caramba. E tem todo aquele ciclo, né? Que eles plantam milho uma época, aí depois no mesmo lugar faz a soja, que é aquela coisa que a Embrapa organizou muito bem. E eu lembro que lá eu fui, sei lá, para Nobres, que é como se fosse Dourado de lá, né? Que é um lugar bonitíssimo e tal. Nobres é lindo, é bonito do Mato Grosso. Lindo, isso. Aí eu lembro que eu fui para Nobres e eu parei em algum hotel, né? Alguma coisa assim. Eu lembro que depois a gente estava lá no hall do hotel, bebendo uma cerveja e tal. Aí tem dois caras com bastante cara de capial, tipo assim, cara da roça, etc. E aí começa a falar comigo, e com sotaque gaúcho. Aí caraca, tipo assim, o que tá acontecendo, né? Tipo assim, eu acho que ou era gaúcho ou era paranaense, não sei direito, não sabia direito diferenciar na época. Aí eu começo a falar com o cara, não, pô, eu sou lá do sul, minha família enchia terra lá, pequena, só que lá no sul a terra dava muito, mas tinha muita geada, tinha muita intempérie. Aí eu vim para cá, sei lá, década de 70, 80, comecei com uma terra, sei lá, pequena, agora tenho 1.500 hectares de terra. Assim, tô aqui a gente não tem erro, nunca dá problema na plantação, não tem geada, não tem tipo assim, essas coisas, e o cara do nada virou, tipo assim, o cara, sabe, de uma perspectiva de uma vida só, o cara deixou de ser um pequeno agricultor para ser um empresário rural, um negócio gigantesco, né, tipo assim.
Isso só que junto com isso são várias histórias, né? Não é assim como a classe trabalhadora, o agronegócio não é uma classe única, né? Tem desde de pessoas que estão mais ligadas ali a uma trajetória de pequena agricultura, ou até pequenos agricultores que exportam também, né? Familiares, até gente que trabalha, até mega empresas que têm terreno e, tipo assim, bota a gente para trabalhar lá, né? Então, acho que é interessante analisar isso e ver como essa galera influencia a política, né? Porque não deixa de influenciar, e se influencia política, influencia a política externa. Acho que isso é interessantíssimo. Agora, uma coisa que eu queria comentar também era a questão até do próprio marco teórico também, que eu escolhi, né? Porque foi uma coisa que eu achei bastante interessante, tipo assim, porque é isso, eu passei a faculdade inteira aprendendo de realismo, de liberalismo, muito de construtivismo, né? Que Mas eu lembro que eu só fui ter política externa bem no final da faculdade, tipo assim, que era quando chegou na análise de política externa. E marxismo eu tive assim, muito en passant, porque a gente acaba pegando muito mais a teoria do sistema mundo, né? O Wallenstein, do que o marxismo mais tipo Cox, né? Eu lembro que eu peguei muito pouco o Cox. E eu acho que tem essas coisas que são fundamentais. Assim, eu inclusive, estou no IESP hoje muito porque eu usei muito dos professores do IESP, da formulação deles para a disciplina, né? Então, tinha um texto que eu acho maravilhoso do Milani com a Letícia Pinheiro, que é a política externa enquanto política pública, né? Que era de trazer esse debate. Isso era feito na época, isso foi feito na época que eram os governos petistas, né? Então, a ideia era essa. Nós queremos fazer uma política externa democrática, onde a população possa definir prioridades, seja ouvida, né? Onde Itamaraty seja um instrumento, né? Menos do que uma ilha, né? Acho que ele, óbvio, tem um papel fundamental de construção de uma política externa de longo prazo, mas ele precisa fazer isso de forma a ouvir a população, a ouvir os termos políticos, essa relação entre tecnicidade e política, né? Que envolve qualquer questão de política externa, é algo fundamental. E aí, o que eu tentei, né, na minha teoria foi misturar, né, essa análise da política externa enquanto política pública, da análise de política externa, com uma análise do Cox, né, que é a análise do marxismo das relações internacionais. Eu acho o Cox ele é brilhante, assim, eu acho que ele vem de uma linha marxista que eu concordo menos com, que é uma linha mais analítica, né. Eu acho que tem algumas defasagens ali, mas eu acho que, em linhas gerais, o que ele produz é algo muito relevante, né. E ele tem duas coisas que para mim são fundamentais, que é a relação de produção, que é internacional, e uma coisa que ele chama de complexo Estado-sociedade. Essa coisa de relações de produção internacional é de olhar, tipo, o mundo, né, as coisas se produzem hoje no mundo, né, elas não se produzem mais localmente, e essas relações, elas se dão, os impactos do capitalismo, eles impactam de formas diferentes o globo inteiro. E para a gente analisar a inserção do país no mundo, a gente tem que ver como é que essas relações internacionais de produção impactam os complexos de Estado e sociedade, ou seja, as relações entre a sociedade civil, assim dizendo, né, e o Estado em cada país. Então, é uma relação dialética, né, onde, por exemplo, o crescimento da China aumenta uma demanda por commodities, que aumenta uma exportação, que aumenta a força do agronegócio, que influencia a política externa brasileira e ganha força política, né? Influencia a política externa brasileira para exportar mais commodities. Então, você tem uma relação dialética nesse processo, né? E óbvio que não é uma coisa determinística, né? Mas você tem processos que se retroalimentam e que é importante a gente estar de olho neles, porque eles são muito fortes, né? Então, essas dinâmicas são relevantíssimas, né? Eu tentei abordar, na minha humilde análise, né? Eu tentei abordar, olhar para esse seminário, né? Com base nesses marcos teóricos, né? De olhar, tipo, como é que o agronegócio estava crescendo por conta de uma relação do capitalismo que é internacional, e como é que ele estava, a partir disso, tentando posicionar o Brasil de uma forma no mundo, né? Porque isso, o Brasil ele pode se posicionar, se inserir no mundo de diversas formas. A gente pode dar uma de Japão no século XVII, dizer que não, estamos fechados, vamos só ficar aqui
desenvolvimento interno, né, autarquia. A gente pode ter uma política desenvolvimentista, que nem a Coreia do Sul, né, que lá não, pode me vender o que você tiver de soja, desde que abra o mercado para o nosso carro aqui, o nosso Gurgel vai rodar o mundo, né, assim. Pode ter uma política como a política americana, né, que vai focar mais, né, na prática, né, em organizar hoje em dia, né, os centros de informação, né, a informação, a principal exportação deles na prática hoje, ou pode ter uma política completamente como se foi assim durante o Brasil, durante o século XIX, né? Muitas vezes era isso, assim, uma política de mera agroexportação. Então, o papel da política externa, a inserção do país no mundo, como o próprio senador Vergueiro falava na época, vai ser a vocação agrária do país. Né? Sempre que eu ouço alguém do agronegócio hoje falando isso, eu lembro, sei lá, do senador Vergueiro falando do café, né? Dizendo, nós vamos exportar café. E aí, quando você olha, é isso, o Brasil, na época, fazia... Teve um momento, óbvio que não, né, da tarifa alto branco, né, 48, algo assim, a gente colocou um pouquinho mais de taxa, né, para produtos externos, mas ainda mais depois da República, o Brasil tinha política externa do café, fazer conferência internacional do café. A gente não queria fazer conferência internacional da latino-americana, né, assim, tinha que ir, né, mas a do café a gente que organizava, tipo assim, não tem isso. E aí, mas eu acho, assim, que a minha pesquisa no TCC, óbvio, né, ele não tá... Eu busco sempre não dar opinião, né, assim, uma lógica de uma pesquisa científica, nós estamos produzindo ali aquele conhecimento, você toma as suas opiniões a partir disso, né? Mas eu acho que, óbvio, né, a reflexão também é questionar que inserção que o Brasil está tendo, né? Eu acho que qual seria a inserção ideal, quais são as defasagens que essa inserção baseada no agronegócio produzem, né? A quem ela beneficia, a quem ela não beneficia. Então, acho que a ideia da minha dissertação é, óbvio, apresentar dados, apresentar uma perspectiva para as pessoas refletirem sobre ela também, né? Eu até falo, eu brinco muito que a gente tem uma perspectiva, e acho que isso está na fala da Lígia Bahia, da CNA, né? Ela é muito boa, inclusive, ela é muito bem articulada. Ela fala uma coisa que é o seguinte, isso é verdade, assim, que alguma hora o agronegócio brasileiro vai sofrer uma crise de superprodução, assim, porque isso aconteceu com o café, né? Você tinha o café é mais complicado ainda porque o ciclo de crescimento do café é mais longo, né? Mas você tinha uma demanda nova do café no século XIX, né? Então você tem um crescimento gigantesco do café, o negócio valia quase ouro. Então começa a ter a produzir. Uma hora o mundo não tem mais demanda para isso, né? E isso, sobretudo, isso foi o mais marcante, né? A crise de 29, mas desde o início da República, acho que até um pouco antes, era tudo só acordo de Taubaté, era só acordo para conseguir manter o preço do café alto, né? Ou para não dar prejuízo para os cafeicultores. E como eles na República dominavam, né, a política interna brasileira, eles na prática seguravam, né, faziam uma política que não fazia sentido para qualquer interesse nacional que não deles, né, mas que segurava o Brasil parado naquele processo. E o mesmo vai acontecer com o negócio também. Uma hora a gente está desmatando, produzindo. Uma hora a população mundial ou vai parar de crescer, ou vai chegar a um nível de consumo, né, que é difícil consumir mais, né, tipo assim, porque isso é diferente de um carro, óleo de soja, tipo assim, você não consome mais, tem uma hora que não dá para comer mais óleo de soja, né, não dá pra, pode até ter um óleo de soja refinado, melhor, assim, mas os hábitos de consumo, eles se mudam, né, não adianta você produzir mais, que nem café, agora até o preço do café aumentou de volta, mas tem uma hora que não dá para você produzir mais café, você tem que produzir café melhor, né? Assim, e aí você entra numa crise de superprodução. E quando essa crise bater, vai ferrar a economia brasileira, né? E na minha opinião, já estava começando a bater um pouco antes da pandemia, né? Quando você olhava, começou a dar
a China, né, começou a importar menos, então você começou a ter uma segurada, e o que salvou foi que, com a pandemia, né, com a crise dos porcos na China, né, da gripe suína, se não me engano, que dizimou o rebanho chinês, uma hora isso deu uma salva. Mas agora, por exemplo, está voltando as coisas, o preço, óbvio, está aumentando porque o dólar está caríssimo, mas a China travou a importação de carne brasileira, né, por causa sob a desculpa da vaca louca, né. Tem uma hora que isso vai dar uma crise. E aí, o problema é que se o Brasil não tem problema o Brasil, óbvio, ter uma política para agronegócio, mas se o Brasil só tem para isso, virar dependente do agronegócio, é a mesma crise de todo o país subdesenvolvido, né? Quando seu único, quando sua única pauta de exportação entra em crise, o país inteiro entra em crise, né? Acho que isso é a chave. A ideia é diversificar a pauta exportadora, né? Sempre. Mesmo dentro dos bens agrícolas, o ideal seria diversificar mais, não ficar só igual você falou na soja, no milho. Estava comentando das safras que a Embrapa implementou no Cerrado, safra e safrinha ou entre safra. Então, eu sou de uma região que antes era muito gado e hoje é papel e celulose, é a maior produção mundial de papel e celulose. E, de alguma forma, isso é um bem industrial. A gente exporta papel, a gente exporta celulose e é uma forma de conseguir agregar valor a esses bens agrícolas, né? Você fomenta a indústria, você gera emprego. Na minha região hoje é pleno emprego, mesmo com crise, está contratando gente. E são técnicos que recebem um salário mínimo real, segundo o DIEESE, R$ 3.500, R$ 4.500. Eu não sei se o caminho seria esse, não exportar o produto in natura. Isso foi uma discussão que a gente tinha na faculdade. E evitar esse mal que você acabou de falar, que o exemplo clássico é das batatas, né? Quanto mais você planta batata, uma hora vai chegar um limite e ninguém vai comer a batata e vai querer comprar outra coisa para comer, enfim. Eu achei mais interessante foi esse lance de inserir o pequeno e o médio produtor, porque de alguma forma gera riqueza não só para o latifúndiário, né? Que é um grande problema do Brasil, que dizem que eu li dados que 50% das terras estão na mão de pouquíssimos percentuais de produtores rurais, né? Enfim, a forma vai de distribuir melhor a riqueza, inclusive no campo, né? Inserindo esse pessoal na pauta exportadora, esses produtores. Depende de uma política para isso, né? Por exemplo, salvo engano, a China tem um imposto diferenciado para soja in natura e para óleo de soja. Ou seja, ela prefere produzir o óleo de soja lá na China do que comprar óleo de soja, né? Lógico. Só que assim, Lógico. esse é o tipo de coisa que é papel do governo brasileiro, da diplomacia brasileira negociar, né? Se nós queremos ter uma política industrial, nós temos que colocar para a diplomacia uma política industrial, né? É a mesma coisa que a Coreia do Sul faz, por exemplo, né? E acho que esse papel, né, de organizar essas cadeias de produção, e é algo que já é muito feito, né, hoje no Brasil, mas para isso ser implementado, você tem que ter uma política de fato para isso. E aí é uma política, tanto política externa, de buscar mercados, de quebrar essas barreiras que são feitas a produtos industrializados ou semi-industrializados, e também uma barreira de política interna. E aí também tem uma coisa que é importante falar. O agronegócio, ele cresce muito no Brasil, mas não é à toa, né? Assim, ele não cresce espontaneamente. Tem muita política feita para isso, ou falta de política, né, também, em alguns casos. Então você tem falta de regulamentação, você tem impostos baixíssimos, geralmente, em relação à exportação do agronegócio, né? Assim, a galera da indústria geralmente reclama, que a gente paga não sei quantos de imposto para exportar, eles não pagam nada, né? Tipo assim. Então é toda uma reversão de prioridades, né? Que acho que é papel do Estado também bancar, mas muitas vezes vai ter que fazer isso a contragosto da bancada ruralista, né? Não tem jeito, tipo assim. Só que são coisas que não dá para se colocar. E aí também, e é isso, acho que uma política externa que seja o melhor para o Brasil, né? Não necessariamente vai ser uma política externa melhor para o agronegócio. Então a gente vê hoje, por exemplo, a crise que a gente está tendo de inflação. Então você tem uma inflação dos alimentos altíssimas, né? O preço da carne
absurdo, muita gente ganhando dinheiro com isso, e o brasileiro comendo osso, né? Assim, eu não estou dizendo que a gente precise frear e proibir exportação de carne, mas você tem instrumentos econômicos para reduzir o preço aqui. Você pode aumentar, por exemplo, as tarifas de exportação, né, nesse caso. E isso, para comer um pouquinho do lucro deles e, em troca, garantir um preço mais baixo aqui para o Brasil. Então, tem uma série de instrumentos, né, que você conseguiria colocar para ter uma política externa, de fato, e aí acho que é isso. A minha ideia, quando a gente vai tratar a política externa como política pública, é colocar em debate, porque toda ação de política externa, sobretudo essas ações de acordo comercial, de tarifa e tal, elas são ações que têm ganhos e perdas que são distributivos entre classes sociais. Tem setores que ganham, tem setores que perdem. Isso não é uma questão de escolher o que é melhor para o país, não é uma coisa, digamos assim, que só exista uma. É conseguir balancear e ponderar diferentes setores para ver o que vale mais a pena para o país. Não o Brasil exporta mais, né? Mas e aí? E quem está comendo? Acho que pensar política externa enquanto política pública é pensar isso, né? Pensar toda política pública é pensada em prós e contras, em gastos e benefícios, né? E é dessa forma que a gente precisa pensar a política externa de certa forma também. Dentro dessa ótica, acho que você até aborda brevemente essa questão da industrialização, né? Ficaria interessante saber o outro lado, né? O que tem sido feito quanto à industrialização, né? Porque o que emprega as pessoas é trabalho industrial, né? A população urbana, a gente vê que está desassistida, sem emprego, no subemprego, trabalho informal. Eu acho que vale muito a pena, e aí, no caso, a gente tem a CNA, né, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, né? Porque a CNA, mas eu chamo de agropecuária, mas é agricultura e pecuária. Imagina a briga que deve ter sido lá dentro para definir o nome, né? Mas, aí tem, tem a CNI, né, que é a Confederação Nacional de Indústrias, né? Que ela é quem, digamos assim, seria o órgão representativo de classe das indústrias. É óbvio que assim, tem um debate que é o debate da classe em si, né, como os industrialistas, e tem uma diferença do que seria a classe constituída enquanto órgão político, né? Óbvio que não necessariamente a CNA representa exatamente aquilo que todos os agricultores do Brasil, um tipo ideal, né? Mesma coisa com a CNI. Mas a CNI ela tem posições bastante duras, inclusive, em relação a alguns acordos, né? No acordo do Mercosul-União Europeia, chegou a ter algumas notas antes do acordo ser definido, colocando ponderações, colocando que tinham que ser vistos os interesses da indústria, mas acho que no final eles próprios viram que iam perder e tiraram e deixaram de criticar tanto. E acho que também o Itamaraty, ele teve, como eu falei, ele teve uma expertise, né, de diminuir as perdas, né, para a indústria no acordo. Agora, para o acordo da Coreia do Sul, a CNI tem nota explicitamente contrária, posição contrária. Inclusive, a própria representante da CNA fala de uma aliança, né, que é a Agro Brasil, algo assim, que tem como principal objetivo fazer passar esse acordo e criticando os detratores, né? Ela não fala quem é, mas obviamente é a CNI, né? É a Organização de Indústrias. Então, assim, eu acho que é interessante analisar essas polêmicas, né? Essas rixas, né? Esses rachas nas relações burguesas. E uma coisa que não está no meu TCC, mas que eu acho que é importante também, é isso. O agronegócio ele cresce, ele cresce muito com peso, né? Quando as empreiteiras também perdem peso. Então, eu acho que é uma coisa interessante, tipo assim, mesmo o agronegócio, mesmo com a JBS tendo sido muito afetada pela Lava Jato, né? Você tinha, quando você olhava para os principais doadores de campanha, né? Era sempre empreiteira, né? E as empreiteiras têm uma política. A política externa, é difícil olhar uma política externa das empreiteiras, mas, tipo assim, uma demanda delas, por exemplo, que não está no acordo Mercosul-União Europeia,
é a garantia de que só empreiteiras brasileiras podem fazer coisa aqui. No próprio acordo, a Mercosul Europeia permite que empresas europeias façam serviços de infraestrutura no Brasil, por exemplo, né? Para o Estado. Então, tem interesse também que elas tinham, que no momento de enfraquecimento delas, político, o agronegócio também soube tomar, né? Elas não têm uma representação como a CNI, mas é importante analisar isso. E as empreiteiras, em geral, também têm uma política industrial, tem muita ligação com a política industrial, porque a base, né, para a produção acaba sendo a Votorantim, a Gerdau, né, as indústrias de base, para fazer cimento, fazer aço, fazer essas coisas, para fazer ponte, fazer estrada, você precisa de indústria, né, para conseguir dar conta. O setor agro é bem complicado de se analisar, porque apesar a gente olha os números crescentes ano a ano e o saldo que isso dá no número geral do PIB, a gente vê que boa parte do dinheiro que ela movimenta vai para empresas multinacionais, né? Também. Mas eu acho que, assim, não todas, assim, mas eu acho que isso serve não só para as indústrias, também serve na prática, né? Acho que isso acaba sendo um dado da nossa subordinação econômica, né? Menos do que especificamente do agronegócio. Mas, agora, eu acho também que é isso, assim, na época você tinha a política dos campeões nacionais, né? Antigamente, você tem grandes conglomerados, hoje em dia você tem até empresas brasileiras que viraram transnacionais e estão comprando, sei lá, a JBS e a Brasil Foods. Pô, você vai lá nos Estados Unidos, tem coisa pra caramba deles, né? Eles pegam lucro até dos americanos, tipo assim, o pequeno produtor de leite lá dos Estados Unidos está reclamando da Brasil Foods, que é o nosso imperialismo às avessas, assim, né? Do Jorge Paulo Lema, mas é complicadíssimo, né? Assim, esse setor é muito concentrado, né? Na prática. E aí, às vezes, os pequenos agricultores geralmente acabam ficando com uma parcela muito pequena desses lucros, né? Tem toda uma cadeia, geralmente é o cara que produz leite, não exporta diretamente o leite, né? Você tem todo o processo que vai para a Nestlé e acaba que, para esse pequeno agricultor, geralmente ele é o que mais perde, né? Na prática. A Carolzinha está perguntando que, apesar de você não ter colocado a sua opinião pessoal no trabalho, como é que você avalia esse aumento qualitativo da importância do agronegócio no governo Bolsonaro? Isso, lógico, se você se sentir à vontade em dar a sua opinião pessoal, né? Não, eu acho, assim, aquilo, começando que eu tinha apresentado um pouco antes, né? Mas acho que é isso. A minha opinião pessoal, né? É de que tudo faz parte de um país capitalista você ter uma diplomacia que olhe para seus principais produtores, da sua principal burguesia, né? Etc. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que o que o Bolsonaro faz é pegar um processo que já vinha acontecendo antes de inserção internacional do Brasil numa cadeia global, que nos fazia ficar cada vez mais primários exportadores, e ao invés de fazer uma política que confronte isso, que olhe para isso e, não, a gente pode ter um negócio forte, mas vamos ter uma política industrial, que são coisas que não são necessariamente... Os Estados Unidos, durante o século XX, era a principal potência industrial do mundo e a principal potência agrícola do mundo, né? Os Estados Unidos exporta soja pra caramba, exporta milho, exporta algodão, ao mesmo tempo que tem uma indústria, porque você tem política para isso. O que o Bolsonaro fez, não, ele foi tomar uma opção, e muito ligado às suas bases de apoio mais diretas, né? Que é a bancada ruralista, etc., e pegar essa opção e jogar o Brasil inteiro para ela, reforçar essa dependência, né? Eu acho que uma política, nos marcos que a gente tem hoje, precisaria readequar isso. Eu acho que é importante que algum eventual governo repense isso e faça um debate de qual que é o interesse nacional, de repensar isso, gerar qual que é o limiar, quais são nossos objetivos, qual a política externa que vai beneficiar a maior parte do povo brasileiro. Né? E isso também tem que estar ligado a um debate sobre e aí eu acho um debate mais profundo, que não um debate mais de governo, um debate de sociedade, sobre qual
qual que é o futuro que nós queremos para a agricultura, né? Qual o futuro que nós queremos para o Brasil? E aí eu acho que e aí tem debates que eu nem cheguei a entrar no TCC, mas são importantes. Então, por exemplo, hoje nós somos um produtor de carne como se fosse algo completamente sustentável. Se nós quisermos ter um padrão de consumo de carne para o mundo inteiro, igual tem, sei lá, os norte-americanos e os europeus, não vai sobrar floresta, porque nós vamos ter uma demanda de pasto gigantesca, e o que vai ter de metano, né, emitido em gases de ruminação é algo assim, insustentável. Eu sou vegetariano, né, então eu inclusive não sou contra o consumo de carne, né, penso um mundo onde isso não mais exista, né, mas acho que é isso, nós temos que pensar eticamente, né, que agricultura nós fazemos, o que de fato nos alimenta, né, o que seria uma política agrícola para o país, né? No governo Lula e Dilma você já teve, né, uma tentativa, você tinha o Ministério da Agricultura, né, que tratava sobretudo com grande produtor, né, então você tinha plano safra, né, toda aquela política para voltar para o agronegócio, e você tinha uma política, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que era sobretudo ligado a assentamentos e pequenos produtores, né, então nós vamos garantir que vai produzir feijão, que vai produzir arroz, que vai produzir legumes, né? Legume fresco, aí você tem uma política também que é isso. Não adianta, eu não quero que o chinês, eu quero que o chinês se alimente de um produto fresco produzido lá próprio, né? A gente não precisa produzir soja, carne nesse patamar que nós produzimos hoje, né? Então acho que tem todo um debate junto com a política externa, junto com a inserção internacional do Brasil, que é um debate que não é um debate mais de Estado, mas de sociedade, de qual consumo, de qual alimentação nós queremos, né? Eu acho que isso é muito mais profundo. E tem toda a questão do impacto hídrico também, né? Se a gente lembrar que a China não produz soja lá justamente porque pensa na quantidade de água que envolve, né? E fora a água para alimentar todo o rebanho brasileiro ao longo do tempo. E justamente no ano que a gente vê que o Brasil está sofrendo as contas altíssimas de luz por causa da água, né? Da crise hídrica. Sim. Então, é um debate muito, muito amplo, né? E é tudo uma cadeia, porque, por exemplo, a crise hídrica, sobretudo a bacia do Rio Paraná, que em geral é uma bacia muito desmatada, já historicamente, uso intensivo da agricultura, uso intensivo de pasto, né? Então e aí o boi ele usa água 2 vezes, né? Porque a água, sobretudo, não é água que o boi bebe, isso é relativamente pouco, se for parar para ver, né? Porque senão é água que o boi come, né? Porque você dá soja, né, para o boi comer, então o boi tá comendo alguma água, então tem todo um ciclo, né? Com a soja que a gente produz, eu nunca cheguei a ver esse dado, mas se for pegar a quantidade de soja que a gente produz, deve dar para alimentar a humanidade aí umas 100 vezes, tipo assim, de calorias totais, se for parar para pegar, né? Porque a enorme maioria não é para consumo humano, né? Para consumo de animais, né? Então acho que essas questões são interessantes de se pensar. Eu estou satisfeito. Me tirou todas as dúvidas e esclareceu todo o trabalho que já vinha muito claro, né? Você vai publicar esse trabalho, Eduardo? Cara, eu não cheguei a publicar. Eu confesso que agora no primeiro semestre do mestrado, eu fiz alguns artigos e tal. Eu até pensei em publicar ele enquanto artigo, mas não fiz ainda. Mas agora, nessas férias, né, que eu vou ter, que vai ser para a prática fazer os trabalhos finais, adiantar a dissertação, eu vou tentar pegar os trabalhos que eu já estava produzindo no primeiro semestre passado e mandar para publicação, né? Tem todo um trabalho, né, para adequar e tal. Aí eu acho que esse especificamente, não sei se eu vou publicar, porque eu estou esperando, eu acho que eu vou esperar pegar esse tema de forma mais profunda na dissertação para tentar fazer uma publicação mais específica sobre isso, né? Tipo assim, mas acho que tá se encaminhando as coisas. Foi muito bom te rever, cara, muito bom te rever. Sim, não, depois desses anos todos. Dos papos lá de primeiro semestre. E quando o Marcos falou que tinha outra pessoa, eu nem sabia que era tu, né? Então eu falei, porra,
E quando eu tive careca também, eu falei, pô, tem esses caras fazem coisa também. Só é a idade. Os anos A idade chega pra todos, também tô começando aqui no ciclo de... Agora a gente vai ficar ansioso para ler sua dissertação, que a gente tem o hábito de ler a dissertação dos amigos. Eu fico ansioso pra ela ficar pronta logo. Aí, né, Somos Mas três. vai sair, até ano que vem, tá? tem que sair, né? A gente é obrigado, não tem jeito. TCC é mais tranquilo. Mas então, perfeito, gente. Foi um prazerzaço aí. Mandem um abraço aí pra Carol. É bom rever, bom participar desses debates. Queríamos agradecer ao Eduardo por estar aqui com a gente e falar que ficamos muito felizes com a apresentação dele, com o trabalho dele, e esperamos que você também tenha gostado, que chegou até aqui, né? Não, gostei muito. Tô sempre precisar, só chamar. A próxima É vez você meio, volta meio. para falar da Rússia e de doping nas Olimpíadas. Esse artigo é recente. Mas esse aqui eu acho que vale mais a pena chamar a Bia, até, porque eu escrevi junto com ela, né? Mas esse é um tema que ela pega mais, geralmente, das dissertações. É um tema que eu, óbvio, posso falar, mas acho que ela vai se empolgar mais para falar do Putin, né? A gente só mandar o contato depois. Perfeito. Valeu, Feijão. Grande abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço, gente. Tchau. Valeu.